Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta-feira. E é claro, para falar sobre notícia boa, falar sobre reforma do nosso Caldeirão, reforma de São Januário. Pois nesta última segunda-feira, às 8 horas da noite, o Vasco abriu a venda de ingressos para a partida contra o Sampaio Corrêa, que irá acontecer amanhã, quinta-feira, às 9h45. Em menos ali de 24 horas, todos os ingressos foram esgotados. Dos 7 níveis de sócios que hoje há no plano de sócio-torcedor do Vasco, apenas 3 tiveram acesso à compra dos ingressos para a partida de amanhã. E a partir disso, é claro, todo torcedor vascaíno ficou muito chateado com essa situação, e a situação ficou ainda mais evidente que São Januário hoje precisa passar por uma reforma. São Januário, o nosso estádio, não comporta o tamanho da torcida vascaína. E não à toa, a empresa norte-americana 777 vai entrar na licitação do Maracanã. Essa proposta estará sendo realizada inclusive hoje, quarta-feira, pela empresa norte-americana, não envolve apenas uma administração do estádio, mas sim também uma administração do estádio para liberar São Januário para uma reforma. A gente vai falar sobre isso, trazer, é claro, todos os detalhes, vamos explicar essa situação que de fato anima o torcedor vascaíno em saber que a nossa casa será reformada, isso está muito perto de acontecer. Mas antes, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo é muito importante para o nosso crescimento. A gente quer muito chegar aí aos 71 mil inscritos e por isso contamos com o seu apoio, você chegando aí, deixando o seu like, o seu joinha, para ajudar no nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? E deixa aí também, é claro, o seu comentário se você é a favor ou contra a reforma do nosso Caldeirão. Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E é claro, eu quero começar falando sobre essa situação que aconteceu na última terça-feira. Pois na terça-feira, por volta ali do meio-dia, foi esgotados os ingressos para a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa, que irá acontecer amanhã, quinta-feira, às 9h45. Eu, por exemplo, fiquei sem ingresso. É uma situação meio chata, né? Porque eu fui em vários jogos desse ano no Vasco, não fui em todos da Série B do Campeonato Brasileiro, fui mais em jogos, inclusive, do próprio Campeonato Carioca do que do próprio Campeonato Brasileiro, mas fico muito chateado, né? Porque gostaria de estar presente na partida de amanhã, que será muito provavelmente o jogo do acesso. Porém, os ingressos esgotaram. E na terça-feira, inclusive, vários torcedores foram até a porta de São Januário para tentar comprar os ingressos sem ser sócios. Inclusive, esses torcedores que foram até São Januário eram torcedores comuns na expectativa de conseguir comprar ingressos na bilheteria de São Januário. Algo que hoje é praticamente impossível de acontecer, porque, por exemplo, eu sou um sócio que tenho 3 estrelas no ranking. O ranking geral tem 7, eu sou o que tenho 3. E não chegou até a mim, sendo que eu pago um plano consideravelmente caro. Eu pago algo em torno aí de 60, se eu não me engano, R$50 de plano de sócio torcedor. Pago caro e não tive direito ao meu ingresso. O que, volto a repetir, é uma situação muito chata. E diante de tudo isso que aconteceu, da ida de terça-feira a torcedores comuns, né, com a tentativa de tentar comprar ingressos nas bilheterias de São Januário, até mesmo alguns sócios tendo ido até a porta do estádio, houve protesto. Alguns torcedores estiveram aí na frente do nosso Caldeirão para protestar contra essas vendas dos ingressos. Muitos ficaram sem ingresso, mesmo tendo inclusive vários nas mãos de cambistas que já estavam vendendo na própria terça-feira. E alguns sócios, inclusive, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, chegaram a quebrar os seus cartões de sócios e jogaram no chão. A torcida vascaína de fato ficou muito revoltada. Eu estou vendo o número de sócios só cair, porque é exatamente isso. A gente tem um sócio torcedor para ir aos jogos do Vasco da Gama. Porém, hoje, os Vasco têm algo em torno dos 60 mil sócios e São Januário tem capacidade apenas para 20 mil. Então, são números realmente muito distantes daquilo que é o correto. Porque se você tem 60 mil de sócios e um estádio com capacidade de 20, 40 mil sócios torcedores ficarão de fora de todas as partidas e estarão pagando o seu plano à toa. E isso é uma situação muito chata, porque a gente vem vendo isso acontecer desde a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco, naquele momento, esgotou os ingressos
contra o Bahia em São Januário. Desde aquela rodada, desde aquela partida, o Vasco vem esgotando todos os ingressos da partida no nosso Caldeirão. É Vasco e Bahia, aí foi Vasco Cruzeiro no Maracanã, que também esgotou, Vasco Sport no Maraca, que também esgotou, Vasco e Novo Horizontino nestas últimas rodadas, e agora Vasco Sampaio Corrêa, dentre vários outros que eu não citei aqui. Mas todas as rodadas após o jogo contra o Bahia, o Vasco esgotou os seus ingressos jogando dentro de São Januário. Então isso está sendo normal. E o esgotamento não acontece em muitas horas, em muitos dias. Muito pelo contrário, em poucas horas os ingressos já estão esgotados. E tudo isso mostra apenas uma coisa, que hoje São Januário está ficando pequena. A grande demanda aumenta a necessidade, inclusive, do Vasco fazer uma reforma de maneira urgente em São Januário. E exatamente por esse motivo, pela necessidade que hoje faz com que o torcedor vascaíno vá ao estádio, queira ver o Vasco, haja uma necessidade de reforma de maneira realmente, de fato, urgente. E hoje o clube trabalha para conseguir recursos para a reforma do nosso Caldeirão. O que falta ser feito? É uma grande pergunta que realmente vem sendo realizada no meio da torcida vascaína. Lucas, o que precisa ser feito para que o Vasco comece a reforma? As conversas já estão em andamento desde o início do ano. Hoje o clube, a associação, o presidente Jorge Salgado, que conversa com a Prefeitura do Rio de Janeiro. São Januário não é da 777, São Januário é do Clube de Regatas Vasco da Gama. É um patrimônio do Vasco, assim como a sede do Calabouço, assim como a sede da Lagoa. Não foi transferida para a empresa norte-americana. Então quem será responsável pela reforma de São Januário será o próprio clube, será o próprio Jorge Salgado, mandatário do Vasco, presidente da associação. Então as conversas do Jorge Salgado com a Prefeitura do Rio de Janeiro, através, é claro, do Eduardo Paes, estão em andamento desde o início do ano. A Prefeitura deve passar um potencial construtivo ao Vasco da Gama e, através desse potencial construtivo, o Vasco vai orçar aí e vai iniciar a reforma do estádio. O que falta é o término das eleições. O Eduardo Paes pediu isso ao Jorge Salgado para que esperasse as eleições terminarem, para que, a partir desse término, fossem retomadas conversas para essa reforma. O Vasco, é claro, espera, mas tem pressa e planeja, inclusive, resolver essa questão o quanto antes. Ainda não há um prazo para o início das obras, mas o projeto de reforma já está pronto. O Vasco já tem um projeto de reforma pronto, consolidado, feito inclusive pela própria W Torre, que está ao lado da 777 nessa gestão do Maracanã. Então já está exatamente tudo pronto para que a reforma comece a ser tocada. O que falta hoje é a retomada das conversas com o Eduardo Paes, para que de fato o entorno ali de São Januário, não apenas a reforma do estádio em si, mas o entorno, possa também ser contemplado. E a partir disso, o dinheiro, a grana com potencial construtivo e o início das obras. Mas para que isso aconteça, o Vasco precisa ter um lugar para jogar. Porque não adianta você começar a reformar São Januário e o Vasco não ter nenhum lugar para jogar. Você pode até falar, Lucas, o Vasco é nacional. O Vasco pode mandar os seus jogos em vários lugares do Brasil. Mandar um jogo em Manaus, mandar outro jogo no Sergipe, mandar outro jogo lá em Cariacica, no Espírito Santo. Mas isso é muito ruim para qualquer clube. Imagina o Vasco no ano que vem, no seu primeiro ano de SAF, tendo necessidade de fato ter o apoio do seu torcedor. Um elenco que ainda vai estar em reconstrução, não vai ser aquele elenco que vai encantar, vai ser um elenco que pode ter aí lampejos durante a temporada e ficar viajando rodada a rodada, não ter uma casa fixa, isso pode ser muito complicado. Então há essa questão dentro do Vasco da Gama. Será muito difícil de reformar São Januário sem poder contar com o Maracanã. Imagina, São Januário está sendo reformado, o Vasco não ter um lugar fixo para jogar e ter que ficar rodada a rodada pedindo para Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã e contando com a possível liberação deles para mandar as suas partidas no estádio Mário Filho. Então tudo isso preocupa. E para que o Vasco inicie as suas reformas, é necessário também contar com a administração do Maraca. E é exatamente por esse motivo que a 777 Partners entrou aí com esse pedido de licitação no Maracanã. E a tentativa de vitória, até porque deve acontecer. O projeto que a 777, a proposta que será realizada hoje, nesta quarta-feira, ao consórcio Maracanã, no caso para administrar o estádio Mário Filho, é muito boa. É uma proposta que chama muito a atenção, conta com a W Torre, conta com a Legends, aí uma empresa que está ao lado do City, está ao lado do Real Madrid, está ao lado do Tottenham, da NBA, do UFC. É uma empresa muito consolidada, então fortalece aí essa proposta realizada pelo gigante da Corina. Então, muito pelo contrário daqueles que pensam que uma tentativa de vitória no processo da licitação do Maracanã exclui, no caso, a reforma de São Januário. Muitos podem pensar assim, já que o Vasco vai ter o Maracanã à sua disposição
com 70 mil torcedores, não teria necessidade de reformação Januário, porque os jogos grandes mandaria no Maraca e os jogos pequenos mandariam em São Januário. Mas a ideia vai completamente contrária a essa. Se ganhar a concorrência do Maracanã, aí sim que o Vasco vai investir com todas as suas forças na reforma de São Januário, porque vai utilizar o tempo que terá, tendo o Maracanã à sua disposição, para reformar o nosso Caldeirão. Então, essas são as informações. Hoje é de fato isso. A reforma está muito mais perto do que parece de acontecer. O Vasco precisa dessa reforma. Nós, torcedores vascaínos, precisamos dessa reforma. O Vasco precisa entrar com força no século XXI. O Vasco está muito atrasado no tempo. Um CT velho, um CT acabado, que de fato é a grande realidade. O CT que está aí realmente precisando ser ampliado e será nesses próximos dias, nesses próximos meses, até o início da próxima temporada, nesse intervalo, enquanto não haverá treinos, o CT estará passando por uma grande reforma, e também São Januário com a sua reforma, né, com a sua readaptação, aumentando a capacidade de 22 mil torcedores para 40, 45 mil, que é o grande objetivo, é a meta aí desta reforma do nosso Caldeirão. O Vasco é muito grande, a torcida do Vasco é muito grande para ter um estádio de apenas 20 mil torcedores. E com toda certeza, isso porque estamos na Série B do Campeonato Brasileiro e no pior momento da nossa história. O Vasco hoje vive o pior momento da sua história. Está passando por um processo de reformulação, mas pelo menos na minha opinião, o ano de 2021 foi o fundo do poço da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco permaneceu 2 vezes na Série B do Campeonato Brasileiro, e isso aconteceu no ano passado. Então foi o pior ano da história do nosso clube, porém mesmo diante disso, o torcedor estava ao lado do Vasco, esteve durante toda esta temporada, não à toa, esgotando ingressos de rodada em rodada. Então imagina quando a gente de fato viver um momento bom, né? Numa Série A, numa Libertadores, disputando títulos, como será? Se hoje, na Série B, jogando contra Sampaio Corrêa, jogando contra Novo Horizontino, torcedor vascaíno já esgota ingressos, imagina como será quando o Vasco estiver disputando uma Libertadores com chances reais de ganhar a competição. Então necessita-se sim de urgente, e acredito que hoje é o melhor momento para que essa reforma aconteça, quando as coisas ainda não estão concretizadas com relação à competitividade do Vasco. Pois quando o Vasco voltar a ser competitivo, a gente espera que a reforma de São Januário já venha a ter acontecido e a capacidade já venha estar mais ampla para que o torcedor possa contemplar as partidas dentro do nosso Caldeirão. A gente vai ficar por aqui, a gente trouxe esse vídeo, é claro, para explicar para vocês toda essa situação. Contamos aí com seu apoio, com seu like, com seu joinha, para ajudar aí o crescimento do nosso canal e, é claro, divulgar este vídeo para cada vez mais torcedores vascaínos. Muito obrigado por você ter ficado até o final, muito obrigado por você ter deixado seu like e, é claro, deixe aí nos comentários se você é a favor ou contra uma reforma de São Januário. Grande abraço a todos e saudações vascaínas!